Durante 12 anos, Himmler dirigiu o aparato de repressão mais letal do Terceiro Reich. Em maio de 1945, era apenas um fugitivo disfarçado, sem aliados, sem poder e com uma cápsula de veneno escondida na boca. Ele havia construído as SS, supervisionado campos de concentração, coordenado deportações e extermínios em massa. Mas quando o regime colapsou, foi afastado por Hitler, ignorado por Dönitz e desprezado pelos aliados. Acabou vagando entre ruínas, com um nome falso, documentos roubados e a esperança de escapar ao castigo. Como Himmler viveu seus últimos dias enquanto o Reich desmoronava? Por que traiu Hitler no momento final? E como terminou um dos homens mais poderosos do regime disfarçado e implorando por sua vida? Himmler e o colapso de seu império. A queda do arquiteto do terror nazista. No início de 1945, o Terceiro Reich encontrava-se à beira do colapso. A vitória dos aliados parecia inevitável após a fracassada ofensiva das Ardenas, enquanto o avanço imparável do Exército Vermelho pelo leste esgotava as últimas reservas de resistência alemã. O sonho de um império que dominasse a Europa havia se desvanecido e a guerra encaminhava-se para sua conclusão fatal. Adolf Hitler, recluso em seu bunker em Berlim, permanecia convencido de que ainda poderia reverter a situação. Nesse estado de negação e isolamento, não reconhecia que seu império estava em ruínas. Enquanto isso, Heinrich Himmler, o chefe das SS e um dos homens mais poderosos do regime, encontrava-se em uma posição única para tomar decisões cruciais sobre o futuro da Alemanha, embora seus planos fossem muito distintos dos do próprio Führer. Heinrich Himmler não era apenas o líder das SS, a temida organização de segurança nazista que havia exercido controle sobre os campos de concentração, a Gestapo e o aparato repressivo do Estado, mas também o arquiteto de uma estrutura paralela ao próprio Estado alemão. Sob seu comando, as SS haviam crescido até se tornar uma força de 900 mil homens, e sua influência alcançava todos os recantos da vida alemã, desde o exército com a Waffen-SS até as indústrias mais importantes do Reich. A situação na Alemanha era dramaticamente diferente dos anos anteriores. O Reich estava sendo desgastado pela guerra em todos os níveis. As infraestruturas, essencialmente destruídas pelos bombardeios aliados, já não conseguiam sustentar o esforço bélico. As fábricas estavam paradas ou operando no mínimo. A escassez de combustível fazia com que os veículos blindados e as divisões motorizadas não pudessem operar com eficácia. Nesse contexto, Himmler encontrava-se cada vez mais isolado do núcleo de poder do Terceiro Reich. Apesar de ter ganho grande influência dentro do regime, sua falta de experiência militar e sua ascendência sobre um aparato burocrático, mais do que sobre um exército, tornavam-no vulnerável às críticas de outros membros da cúpula nazista, como os generais da Wehrmacht, que o viam como um líder fraco e incapaz de enfrentar a situação de maneira eficaz. Após o fracassado atentado de julho de 1944 contra Hitler, no qual vários altos comandos da Wehrmacht foram implicados, Himmler utilizou a purga subsequente para eliminar muitos de seus rivais dentro do próprio regime. Aproveitou a desconfiança que Hitler sentia em relação aos generais do exército para garantir um lugar cada vez mais proeminente na administração nazista. À medida que a guerra avançava, Himmler via-se como o homem que poderia sobreviver à queda do Terceiro Reich, adaptando-se às novas realidades enquanto as derrotas continuavam a se acumular. Fracasso na frente, a ruptura fatal de Himmler com Hitler. No final de 1944, enquanto a Wehrmacht encontrava-se completamente exausta, Hitler depositou suas últimas esperanças nas forças da Waffen-SS, que Himmler havia criado como uma força de elite. No entanto, o resultado da batalha foi desastroso. A ofensiva nas Ardenas, lançada em dezembro de 1944 com a esperança de dividir as forças aliadas e recapturar território perdido, revelou-se um fracasso. Os soldados alemães, mal treinados, mal equipados e com escassos suprimentos, não conseguiram resistir ao avanço das tropas aliadas. Paralelamente, as forças soviéticas avançavam implacavelmente pelo leste e Himmler, que havia sido designado para assumir o comando de várias frentes na qualidade de comandante militar, foi incumbido de uma das batalhas mais críticas da guerra.
A defesa da Pomerânia. A decisão de Hitler de atribuir essa responsabilidade a Himmler foi um ato de desespero. Himmler, que carecia de experiência militar significativa, fracassou de maneira retumbante na defesa dessa região-chave. A falta de preparo, a baixa moral entre as tropas e a escassez de recursos materiais resultaram em uma derrota humilhante. As forças soviéticas conseguiram romper as linhas alemãs, aproximando-se perigosamente de Berlim. Esse fracasso militar foi particularmente humilhante para Himmler, já que ao longo da guerra havia sido um defensor veemente da supremacia das SS. Havia conseguido estender seu poder sobre a Wehrmacht e as forças policiais do Reich, através de seu controle sobre as forças paramilitares e os campos de concentração. Sua reputação como líder das SS havia sido forjada na brutalidade e eficácia dessas unidades, mas, como comandante militar, demonstrou ser um líder incompetente. O colapso da defesa na Pomerânia levou Himmler a ser destituído de seu comando militar em 20 de março de 1945. A humilhação de sua destituição foi dupla. Não apenas perdeu o controle sobre as forças alemãs no leste, como também sua posição dentro do círculo interno de Hitler começou a deteriorar-se rapidamente. Em seu lugar, Hitler nomeou o general da Wehrmacht, Hans Guderian, para assumir o comando da defesa de Berlim. A partir desse momento, Himmler não apenas perdeu sua posição na linha de frente, como também o favor de Hitler. Embora as SS continuassem sendo uma organização poderosa, a perda de sua posição como comandante militar significou que Himmler já não estava no auge do poder. A humilhação pessoal e política o levou a tomar decisões mais arriscadas. Foi então que Himmler, consciente da iminente derrota do Reich, começou a considerar outros caminhos para sua sobrevivência política. Em vez de continuar com lealdade cega a Hitler, Himmler adotou uma postura mais pragmática. Embora Hitler continuasse apegado à ideia de uma vitória a todo custo, Himmler via que a guerra estava perdida. A doença física e mental de Hitler, somada ao seu fracasso como líder militar, havia criado uma brecha entre ele e muitos dos altos escalões de seu regime. Em vez de manter-se fiel a um Hitler em declínio, Himmler começou a tecer uma rede de contatos com as potências ocidentais. Aproximou-se de representantes neutros na Suécia, buscando canais de comunicação com os aliados ocidentais, especificamente Estados Unidos, Grã-Bretanha e França. Himmler entendeu que, se conseguisse que os aliados aceitassem uma rendição parcial que excluísse os soviéticos, poderia assegurar a sobrevivência da Alemanha sob um regime anticomunista, no qual ele desempenharia um papel central. Essa estratégia, além de arriscada, era profundamente traiçoeira. Himmler sabia que Hitler jamais aceitaria uma rendição parcial e muito menos negociações com os inimigos do Reich. No entanto, em sua crescente desesperação, Himmler estava disposto a correr o risco. Em 20 de abril de 1945, num gesto de aparente lealdade, Himmler assistiu à celebração do aniversário de Hitler em Berlim, embora naquela mesma tarde os soviéticos já estivessem às portas da cidade. Durante a celebração, Himmler jurou fidelidade a Hitler, mas sua verdadeira lealdade já estava voltada para os aliados ocidentais. Durante essas semanas de planejamento inútil, Himmler começou a comportar-se de maneira cada vez mais errática. Raramente saía de seu trem, que não estava adequadamente equipado para a missão, pois contava apenas com uma linha telefônica e não possuía mapas apropriados nem rádio para se comunicar com a frente. Também demonstrava pouco interesse pelo trabalho, percebendo-o como um esforço inútil. Trabalhava apenas 4 horas por dia e somente após receber uma massagem todas as manhãs, seguida de um almoço e uma longa soneca. A falta de liderança tornou-se evidente no desempenho do exército alemão na frente oriental. Enquanto os soviéticos avançavam inexoravelmente, Himmler dirigia seus esforços para criar uma rota de fuga pessoal, contatando intermediários neutros que pudessem facilitar negociações com os aliados ocidentais. Sua lógica era simples. Se pudesse posicionar-se como um líder anticomunista disposto a render-se aos aliados, talvez pudesse salvar não apenas a Alemanha, mas também a si próprio. Conspiração e traição. As últimas jogadas de Himmler. Himmler considerou negociar uma resolução de paz de forma independente.
Seu objetivo não era apenas salvar a Alemanha da invasão soviética, mas também posicionar-se como o sucessor de Hitler em um cenário no qual o Terceiro Reich já se encontrava à beira da desintegração. Para levar a cabo seus planos, Himmler utilizou um de seus colaboradores mais próximos, Felix Kersten, um fisioterapeuta de origem báltica que havia sido uma figura-chave em sua vida pessoal devido à sua habilidade para aliviar as terríveis dores de estômago que sofria. Kersten, que havia se mudado para a Suécia, atuou como intermediário nas negociações com o conde Folke Bernadotte, chefe da Cruz Vermelha sueca. Cartas foram trocadas entre os dois homens e encontros diretos foram organizados por Walter Schellenberg, do RSHA, o Departamento de Inteligência das SS. Ao mesmo tempo, Himmler emitiu uma diretriz ordenando que os judeus marchassem desde o projeto de construção de fortificações na fronteira austro-húngara até Mauthausen. Sua intenção era utilizar esses prisioneiros como reféns para possíveis negociações de paz. Milhares morreram nessas marchas forçadas, um testemunho da brutalidade que caracterizava o regime de Himmler mesmo em seus últimos dias. Em 21 de abril, Himmler reuniu-se com Norbert Mazur, um representante sueco do Congresso Judaico Mundial, para discutir a libertação de prisioneiros de campos de concentração judeus. Como resultado dessas negociações, aproximadamente 20.000 pessoas foram libertadas na operação dos ônibus brancos. Durante esse encontro, Himmler tentou justificar o Holocausto perante Mazur, afirmando falsamente que os crematórios nos campos haviam sido construídos para lidar com os corpos de prisioneiros mortos em uma epidemia de tifo. Também assegurou taxas de sobrevivência muito altas para os campos de Auschwitz e Bergen-Belsen, apesar de que esses locais já haviam sido libertados e era evidente que suas alegações eram falsas. Em 23 de abril, Himmler encontrou-se diretamente com Bernadotte no consulado sueco em Lübeck. Apresentando-se como o líder provisório da Alemanha, afirmou que Hitler estaria morto nos próximos dias. Esperando que britânicos e norte-americanos lutassem contra os soviéticos juntamente com o que restava da Wehrmacht, Himmler pediu a Bernadotte que informasse ao general Dwight Eisenhower que a Alemanha desejava render-se aos aliados ocidentais e não à União Soviética. Bernadotte solicitou a Himmler que colocasse sua proposta por escrito, ao que Himmler consentiu. Enquanto isso, Göring havia enviado um telegrama algumas horas antes, pedindo a Hitler permissão para assumir a liderança do Reich em sua capacidade de substituto de Hitler, um ato que o Führer interpretou como uma exigência para que renunciasse ou enfrentasse um golpe de Estado. Em 27 de abril, o representante de Himmler das SS no quartel-general de Hitler em Berlim, Hermann Fegelein, foi capturado em trajes civis preparando-se para desertar. Foi preso e levado de volta ao Führerbunker, onde posteriormente seria executado. Na noite de 28 de abril, a BBC transmitiu uma reportagem sobre as tentativas de negociação de Himmler com os aliados ocidentais. Hitler, que havia considerado Himmler o segundo mais leal depois de Joseph Goebbels, ficou furioso com essa traição e afirmou que as negociações secretas de Himmler eram a pior traição que já conhecera. Hitler ordenou a prisão de Himmler e destituiu Fegelein de todos os seus cargos. Naquele momento, os soviéticos haviam avançado até a Praça Potsdamer, a apenas 300 metros da chancelaria do Reich, e preparavam-se para invadir o edifício. Esse relatório, combinado com a traição de Himmler, levou Hitler a escrever seu testamento. No documento concluído em 29 de abril, um dia antes de seu suicídio, Hitler declarou tanto Himmler quanto Göring como traidores. Destituiu Himmler de todos os seus cargos no partido e no Estado, expulsando-o do partido nazista. Hitler nomeou o grande almirante Karl Dönitz como seu sucessor. Himmler reuniu-se com Dönitz em Flensburg e ofereceu-se para ser seu segundo no comando. Afirmou que tinha direito a uma posição no governo provisório de Dönitz como Reichsführer SS, acreditando que as SS estariam em boa posição para restaurar e manter a ordem após a guerra. Dönitz rejeitou repetidamente as insinuações de Himmler e iniciou negociações de paz com os aliados. O último jogo de poder, a ambição desesperada de um líder caído. Em 28 de abril de 1945, após a descoberta de suas negociações secretas com os aliados, Hitler despojou Himmler de todos os seus cargos
e o expulsou oficialmente das SS. Essa condenação representava o fim de sua posição institucional dentro do Reich, que durante mais de uma década havia ajudado a construir. Hitler, que até então o considerava um de seus colaboradores mais confiáveis, agora o declarava traidor em seu testamento político. Apesar dessa destituição formal, Himmler manteve intacta sua rede operativa dentro das estruturas das SS. Os anos de meticulosa construção de um aparato de segurança paralelo ao Estado lhe proporcionavam recursos e pessoal que potencialmente poderia mobilizar para seus propósitos. Seus contatos também se estendiam a figuras neutras em países como Suécia e Suíça, conexões que havia cultivado durante as recentes negociações. Com Berlim cercada pelos soviéticos e Hitler isolado em seu bunker, Himmler dirigiu sua atenção para o governo provisório estabelecido por Karl Dönitz em Flensburgo, no noroeste da Alemanha. Em 1º de maio, após confirmada a morte de Hitler, Dönitz assumiu oficialmente a presidência do Reich segundo as disposições do testamento de Hitler. Esse governo de Flensburgo constituía o último reduto de autoridade oficial alemã reconhecida pelas forças militares que ainda não haviam capitulado. Entre o dia 1º e o dia 6 de maio, Himmler tentou integrar-se nessa nova estrutura governamental. Em suas comunicações com Dönitz, apresentou as SS como uma força organizada capaz de manter a ordem interna durante o período de transição. Argumentou que sua experiência em segurança e seu conhecimento das estruturas de inteligência seriam valiosos para negociar com os aliados ocidentais, particularmente diante do crescente temor quanto à expansão soviética. Dönitz, almirante de carreira com pouca ligação ao aparato do partido, avaliou pragmaticamente a situação. Seu governo provisório operava sob circunstâncias extremamente limitadas, carecia de reconhecimento internacional, controlava apenas uma fração do território alemão e seu objetivo principal era negociar uma rendição ordenada que minimizasse as baixas alemãs, especialmente de civis e militares que fugiam do avanço soviético. Os relatórios de inteligência que chegavam a Flensburgo indicavam claramente a posição aliada. Qualquer estrutura governamental que incluísse figuras proeminentes do regime nazista, especialmente aquelas vinculadas às atrocidades do Holocausto, seria rejeitada imediatamente. Himmler figurava na primeira posição das listas de criminosos de guerra procurados. Durante os primeiros dias de maio, Dönitz manteve Himmler em uma posição ambígua, sem integrá-lo formalmente em seu gabinete, mas também sem rejeitar definitivamente suas ofertas. Essa estratégia respondia a considerações práticas. Enquanto negociava com os aliados, precisava manter o controle sobre todas as forças alemãs que ainda não haviam deposto as armas, incluindo unidades das SS leais a Himmler. Em 6 de maio, em uma reunião oficial na sede do governo provisório, Dönitz comunicou a Himmler sua decisão final. Não existia possibilidade de que fizesse parte do governo nem das negociações com os aliados. A presença do ex-Reichsführer SS constituía um obstáculo intransponível para qualquer acordo de rendição e comprometia irremediavelmente a legitimidade do governo provisório. Essa decisão marcou o fim das aspirações de Himmler de manter alguma posição de poder institucional. Sem acesso às estruturas oficiais e ciente de que os aliados o buscavam como criminoso de guerra de primeira ordem, a situação exigia medidas drásticas. Durante a noite de 6 para 7 de maio, Himmler e um grupo reduzido de colaboradores prepararam documentos de identidade falsos e planejaram rotas de fuga que evitassem os principais pontos de controle aliados. A transformação era notável. O homem que havia dirigido o aparato de segurança mais extenso da Europa, que controlava a polícia, campos de concentração e unidades militares de elite, agora se preparava para viver na clandestinidade. Sua rede de poder, embora parcialmente operativa em algumas regiões isoladas, se desintegrava rapidamente diante do avanço das forças de ocupação. Ao abandonar Flensburgo em 7 de maio, Himmler iniciava a última fase de sua carreira, a de fugitivo. Com recursos limitados, documentação falsa em nome do sargento Heinrich Hitzinger e um pequeno grupo de homens fiéis, o antigo comandante das SS empreendia sua fuga rumo ao sul,
onde esperava encontrar zonas menos controladas ou possíveis rotas de escape para países neutros. A fuga do Reichsführer, o desespero de um homem encurralado, ao abandonar o governo de Dönitz. Himmler tomou a decisão de adotar uma nova identidade para evitar ser identificado pelos aliados. Disfarçou-se como um simples sargento Heinrich Hitzinger, um membro da polícia secreta do exército alemão. Junto com ele viajava um pequeno grupo de homens de confiança, todos disfarçados e com identidades falsas. Com esse grupo reduzido, Himmler iniciou sua fuga, dirigindo-se para o sul da Alemanha, onde esperava encontrar refúgio em áreas menos vigiadas. Seu objetivo era alcançar um local seguro, provavelmente as zonas que ainda permaneciam sob controle alemão, como a Baviera, ou talvez cruzar a fronteira para a Suíça ou Espanha. Os dias que Himmler passou em fuga foram um calvário de incertezas, já que patrulhas aliadas estavam por toda a Alemanha. Com o país devastado pela guerra, as estradas eram inóspitas, cheias de refugiados, soldados desmobilizados e escombros. Os carros e veículos militares alemães restantes eram escassos, e muitos estavam avariados ou inutilizados devido à falta de combustível e à escassez de recursos. Himmler e seu pequeno grupo viajaram a pé, avançando cuidadosamente por campos destruídos, tentando evitar as rotas principais onde os soldados aliados faziam inspeções. Em 10 de maio de 1945, Himmler fez seu movimento rumo ao sul. Os 15 homens, sem dúvida bem armados com pistolas e metralhadoras, usaram 4 grandes automóveis Wanderer W11, muito favorecidos por Himmler em suas visitas anteriores à frente de batalha. No dia seguinte, o grupo chegou à pequena localidade de Delver, a poucos quilômetros a sudeste de Friedstad, no rio Ida. No dia seguinte, o comboio chegou a Mana. Devido à confusão nas estradas causada por refugiados, tropas alemãs e veículos destruídos haviam levado 2 dias para percorrer em linha reta 60 milhas rumo ao sul. O grupo de Himmler ficou preso na margem norte do estuário do rio Elba, sem forma de mover os automóveis. Os 4 grandes carros foram abandonados e o grupo caminhou até a margem do rio em Buil. Após buscar e negociar, o grupo de Himmler pagou a um pescador 500 marcos do Reich para que os transportasse através do rio até a cidade de Neuhaus, na foz do rio Oa. A partir desse momento, o grupo de Himmler seguiria a pé. Nos 5 dias seguintes, o grupo avançou por caminhos rurais, dormindo em fazendas, celeiros ou mesmo ao lado da estrada, tornando-se cada vez mais sujo e desalinhado, dolorido e exausto. Em 18 de maio, o grupo chegou a Bremwörde, uma pequena cidade às margens do rio Oste. O plano era caminhar pelo campo aberto para evitar ficar preso em cidades e vilarejos entre Hamburgo e Bremen, que estavam ambas sob completa ocupação britânica. No dia 18 de maio, o grupo se instalou em uma casa de campo na Wallstraße, em Bremwörde. Durante 2 dias, membros do grupo tentaram obter permissões especiais de movimento do prefeito local, nomeado para a nova administração sob autoridade britânica. Queriam documentos que permitissem ao grupo passar pelo posto de controle com alguma justificativa forjada, como um grupo de soldados alemães doentes, retornando para casa em Munique. O prefeito, provavelmente percebendo que o grupo representava algum tipo de fugitivos nazistas e não querendo antagonizar seus novos senhores, rejeitou todos os pedidos. O grupo de Himmler permaneceu na casa de campo de 18 até 21 de maio, antes de tomar a decisão de tentar passar pelo posto de controle e continuar sua jornada. Himmler e seus 2 ajudantes, Grohmann e Macker, ficariam para trás enquanto o restante do grupo tentava cruzar a ponte. Às 3 horas da tarde, Kirmayer e o médico pessoal de Himmler, Dr. Gebhardt, dirigiram-se à ponte, aparentemente sem saber que havia um val sem vigilância a certa distância rio abaixo, onde todos poderiam ter cruzado sem dificuldades. A intenção era atravessar a ponte e, se não houvesse problemas, retornar para buscar os demais. Às 4 horas da tarde, os 2 alemães foram detidos na ponte pelo sargento Arthur Britton, do 103º Destacamento de Reserva de Segurança de Campo do Corpo de Inteligência do Exército Britânico. Ele examinou os passes de desmobilização dos homens e percebeu imediatamente que, como policiais secretos de campo, deveriam ser presos, mas guardou essa informação para si.
Rapidamente, soube pelo doutor Gebhardt que ele era apenas a vanguarda de um grupo muito maior de ex-combatentes da polícia secreta enfermos. Britton organizou rapidamente 2 caminhões do exército e uma escolta para trazer o restante dos companheiros de Gebhardt. Os caminhões retornaram devidamente com Gebhardt e o resto do grupo, mas sem 3 homens, Himmler e seus ajudantes. O grupo completo foi preso e levado ao campo de internamento civil de Westertimke, próximo a Bremen. No entanto, o sargento Britton reteve o doutor Gebhardt e juntos foram à fazenda buscar os 3 homens restantes, mas ao chegarem, Himmler e seus comparsas já haviam fugido. A inteligência britânica foi alertada sobre 3 suspeitos da polícia secreta de campo em fuga na área. O pequeno grupo de Himmler assumiu que o grupo de Kirmayer e Gebhardt havia conseguido atravessar com sucesso o posto de controle da ponte. Esperaram e depois tentaram eles mesmos em 22 de maio. O trio caminhou pelas ruas de Bremen. Groman e Macher usavam longos casacos de oficiais das SS sem insígnias e caminhavam de cada lado do muito mais baixo Himmler, que vestia restos de uniforme do exército alemão, uma capa azul e um tapa-olho. Antes de chegar à ponte, uma patrulha britânica os deteve e os escoltou até um moinho para interrogatório. O sargento Britton os recebeu e informou sua chegada por telefone ao sargento de pessoal John Hogg. Heinrich Himmler estava agora em mãos aliadas, mas por enquanto sua verdadeira identidade não era conhecida por eles. Era apenas mais um soldado alemão de baixa patente a ser processado em um campo de detenção devido ao papel de sua unidade durante a guerra. Himmler passou sua primeira noite sob custódia britânica com Groman e Macher, dormindo no chão do moinho, usando sacos de grãos como colchões. O importante era que, se a falsa identidade de Himmler continuasse sendo mantida, ele poderia esperar ser libertado após algumas semanas ou meses, talvez antes, o que lhe permitiria continuar com seu plano, como dissera ao ministro das Relações Exteriores de Dönitz, Schwerin von Krosigk, no início de maio de 1945, quando afirmou que os aliados nunca o encontrariam, que permaneceria oculto e aguardaria desenvolvimentos políticos favoráveis. Quando foram interrogados, Himmler e seus companheiros afirmaram ser sargentos da polícia secreta de campo, mas os carimbos SD borrados em seus documentos eram suspeitos. Quando os britânicos examinaram a bagagem de Himmler, confiscaram uma grande lupa gravada com asas de águia nazista, mas aparentemente não deram maior importância. O restante dos objetos pessoais de Himmler, alguns deles inscritos com seu monograma HHH ou até mesmo seu título RFSS, haviam sido escondidos na fazenda e seriam encontrados muito mais tarde pelos suboficiais do Corpo de Inteligência. Morte e conspiração. O misterioso fim de Himmler. A captura de Heinrich Himmler em 21 de maio de 1945 significou o fim da figura mais sinistra que restava do Terceiro Reich. O homem que havia supervisionado a criação e expansão dos campos de concentração e extermínio, o arquiteto da solução final, encontrava-se agora sob custódia britânica. No entanto, sua morte não foi o resultado direto da justiça que lhe cabia, nem de um processeso formal de julgamento. Em vez disso, seu fim foi envolto em mistério, cercado de circunstâncias que até hoje continuam sendo objeto de debate. Às 7 horas da manhã de 23 de maio, Himmler e seus companheiros foram conduzidos a Westertimke, ao quartel-general do Campo VI, a 45ª Estação de Segurança de Campo do Exército Britânico, chegando por volta das 9 da manhã. Após o processamento, Himmler e seus ajudantes foram levados a 45 milhas ao sudeste até Barnstedt, um campo especial de interrogatório próximo à aldeia de Lüneburg, chegando após várias paradas por volta das 6:30 da tarde. Himmler foi imediatamente reconhecido por alguns dos prisioneiros que estavam junto à cerca, observando os recém-chegados, apesar de seu bigode raspado e do tapa-olho preto, particularmente pelo prisioneiro Karl Kaufmann, ex-Gauleiter de Hamburgo, que havia conhecido Himmler em múltiplas ocasiões. Himmler sabia agora que o jogo havia terminado. Mais cedo ou mais tarde, os britânicos seriam informados por um prisioneiro sobre sua identidade. No entanto, ainda tinha algumas cartas na manga.
Era, afinal, o nazista de mais alto escalão em cativeiro aliado e conhecedor de uma vasta quantidade de informações secretas que poderia usar a seu favor, incluindo informações embaraçosas para os britânicos. Talvez, pensou Himmler, ainda pudesse fazer algum tipo de acordo. Himmler exigiu ver o comandante do campo, o capitão Thomas Sylvester, e após algumas discussões com os suboficiais britânicos, foi-lhe concedida uma entrevista às 7 horas da noite. Himmler conduziu o trio ao escritório de Sylvester. O oficial britânico descreveu Himmler como pequeno, doentio e mal vestido. Seus companheiros pareciam diferentes, evidentemente homens militares por sua postura ereta e cortes de cabelo severos. Sylvester ordenou que Grumman e Maher fossem removidos de sua sala e mantidos sob vigilância rigorosa. Himmler colocou então um par de óculos. Sylvester perguntou seu nome, ao que o prisioneiro respondeu em voz baixa: "Sou Heinrich Himmler." Sylvester imediatamente telefonou para o quartel-general do 2º Exército Britânico em Lüneburg, falando com o major Norman Rice, um oficial de inteligência que inicialmente não acreditou. No entanto, após uma conversa algo confusa, o major Rice anunciou que estava partindo imediatamente para Barnstead. Enquanto Sylvester aguardava ajuda, ordenou que Himmler se despisse e os suboficiais examinaram cuidadosamente suas roupas. Foi encontrado um recipiente de cápsulas de latão contendo uma ampola de vidro, evidentemente uma cápsula de cianeto. Sylvester perguntou a Himmler o que era aquilo. Ele respondeu: "Esse é meu remédio, cura a cólica estomacal." Foi encontrado um segundo recipiente de latão que estava vazio. Sylvester ordenou uma revista corporal completa, mas não inspecionou a boca de Himmler, temendo que ele tivesse a ampola de vidro de cianeto na boca, pronta para se matar. O major Rice e sua equipe de oficiais de inteligência chegaram a Barnstead por volta das 7h30 da noite. Rice trazia consigo uma fotografia de Himmler em seu uniforme preto da SS Allgemeine, além de uma breve biografia que incluía sua data de nascimento, seus números de filiação ao Partido Nazista e à SS e uma cópia de sua assinatura. No entanto, Rice não possuía detalhes sobre peso, altura ou qualquer outra informação pessoal como essa, nem um conjunto de impressões digitais. Sua tarefa era simples: estabelecer a identidade de Himmler além de qualquer dúvida razoável. Himmler deu uma resposta vaga quando lhe perguntaram seu número de filiação ao NSDAP e um número igualmente impreciso, embora razoavelmente correto. Informou corretamente seu dia de nascimento e, para fornecer uma assinatura, aceitou com a estranha condição de que fosse destruída imediatamente depois. A assinatura coincidiu com o exemplar que Rice havia trazido consigo, e Himmler foi formalmente identificado como o Reichsführer SS. Rice telefonou para Lüneburg e falou com seu superior, o coronel Michael Murphy, chefe de inteligência do 2º Exército Britânico. Murphy partiu para assumir o controle de Himmler, o prisioneiro mais valioso. Murphy encontrava-se naquele momento um tanto indisposto, sofrendo os efeitos de uma série de festas da vitória. Chegou ao campo às 9h45 da noite. Rice e Murphy conferenciaram, e então Murphy ordenou que Himmler se despisse pela segunda vez, o que ele recusou. Murphy o ameaçou com ser despido à força, e Himmler acabou obedecendo de má vontade. Depois disso, Himmler recusou-se a vestir o uniforme de batalha britânico e usou apenas uma camisa cinza do exército alemão, sua roupa íntima e meias, já que seu uniforme original havia sido retido pelos britânicos. Foi-lhe entregue um cobertor do exército no lugar de um casaco. Murphy decidiu que um médico realizaria uma revista de cavidade corporal não no campo, mas numa casa requisitada em Lüneburg, ominosamente chamada a Casa para Fins Especiais, localizada na rua Welsenerstrasser, número 31A. Um médico deveria encontrá-los na casa. Às 10h40 da noite, Himmler subiu em um automóvel sentado no banco de trás entre o segundo no comando de Murphy e um guarda, com Murphy no assento dianteiro. Himmler chegou a oferecer instruções de direção quando Murphy se perdeu a caminho de Lüneburg. Ao chegar à rua Welsenerstrasser, número 31A, Murphy e Himmler foram recebidos pelo capitão Wells do Corpo Médico do Exército Real, um oficial de 55 anos, e na vida civil, um médico generalista.
Também estava presente o sargento-mor Edwin Austin, do quartel-general da Companhia de Defesa. Murphy ordenou que Wells examinasse Himmler em busca de veneno, ao que o irritado médico Wells respondeu: "Sou médico, não detetive." A sala, ao contrário do relatório oficial e das ilustrações da época, não estava mobiliada e fazia muito frio, com as janelas escancaradas. Himmler, segundo o relatório, despiu-se pela terceira vez. Murphy saiu da sala, provavelmente para usar o banheiro, pois ainda estava de ressaca. As únicas outras pessoas na sala, além do doutor Wells, eram o sargento-mor Austin. Em sua busca por veneno, Wells decidiu examinar primeiro a boca de Himmler e não inspecionar seu reto. Wells examinou Himmler por toda parte, tranquilizando-o, e depois pediu que abrisse a boca. Himmler o fez. Wells então afirmou ter visto a ponta de um pequeno objeto saindo entre a bochecha esquerda e os dentes. Nesse momento, Himmler mordeu com força o objeto e os dedos de Wells, esmagando uma ampola de vidro de cianeto. Seu rosto se contorceu de dor e ficou vermelho vivo, suas veias saltaram, seus olhos ficaram vítreos e ele desabou no chão. Wells gritou: "Meu Deus, está na boca dele! Ele fez isso comigo!" Várias outras pessoas correram para dentro da sala, enquanto Wells tentava limpar a boca de Himmler com um lenço úmido e também tentava reanimá-lo com respiração artificial. Em um momento, Himmler foi levantado pelos tornozelos numa tentativa de fazê-lo expelir o veneno. Himmler respirou com dificuldade durante 30 segundos e seu pulso continuou por mais 1 minuto. Depois, morreu. O relatório da autópsia de Himmler aponta algumas escoriações em seus calcanhares. O nariz de Himmler estava levemente torto para a direita e notou-se certa assimetria facial no cadáver que não aparecia nas fotos de Himmler em vida. Os documentos relacionados à morte de Himmler, incluindo os relatórios de sua captura e a autópsia, permanecem classificados. Esses arquivos não serão liberados até 2045, o que alimenta o interesse em o ouro maldito, os planos obscuros de Himmler para escapar. O destino de Heinrich Himmler, após sua fuga fracassada e posterior prisão, é uma das tragédias mais desconcertantes da história do Terceiro Reich. No entanto, o que é ainda mais enigmático são os últimos movimentos de Himmler nos dias que antecederam sua captura, bem como os motivos que o impulsionaram a tomar decisões tão arriscadas. Ao longo de sua vida, Himmler havia sido um mestre na arte da manipulação e da conspiração, e em seus últimos dias parecia disposto a recorrer às suas velhas táticas com a esperança de garantir sua sobrevivência pessoal. Durante a Segunda Guerra Mundial, Himmler havia acumulado não apenas poder político e militar, mas também uma rede de recursos financeiros que permaneciam em grande parte ocultos. Como líder das SS e comandante da polícia do Reich, Himmler supervisionava uma vasta máquina de repressão e exploração econômica. Além dos recursos que controlava através de suas funções dentro da administração nazista, Himmler também havia organizado uma série de reservas ocultas que incluíam grandes quantidades de ouro e moedas estrangeiras. Nos últimos meses da guerra, Himmler sabia que a derrota era inevitável, mas tinha a esperança de que seu acesso a esses recursos pudesse ajudá-lo a negociar uma saída que o salvasse a ele e a seus seguidores. Um dos aspectos mais misteriosos dos últimos dias de Himmler é seu vínculo com o ouro. Um documento descoberto em 2015 nos Arquivos Nacionais dos Estados Unidos mostra que Himmler ordenou que ouro e moedas no valor de 900 quilos fossem depositados no cofre de uma agência dos Correios na cidade de Plauen, um cofre clandestino de fato. A cidade de Plauen, que foi intensamente bombardeada, caiu diante do avanço das forças norte-americanas em 16 de abril de 1958-45. Um fato que Himmler certamente conhecia e do qual teria sido informado enquanto ainda era Reichsführer SS. Himmler também teria sabido que Plauen estava destinada a fazer parte da zona de ocupação soviética no pós-guerra na Alemanha, já que um mapa mostrando a divisão da Alemanha no pós-guerra havia sido capturado pelos alemães durante a ofensiva das Ardenas no inverno anterior, o que causou bastante alvoroço no alto comando alemão. Os norte-americanos só descobriram realmente esse esconderijo em 26 de abril de 1945,
11 dias após ocuparem a cidade. E por tudo que Himmler sabia, eles ainda não o haviam encontrado quando começou seu movimento em direção às montanhas de Harz, na segunda semana de maio de 1945. Essa conta bancária secreta foi aberta por ordens pessoais de Heinrich Himmler e em seu nome em abril de 1944, demonstrando novamente que Himmler estava se preparando para algum tipo de fuga da Alemanha. Também poderia ter sido um entre vários esconderijos semelhantes estabelecidos por Himmler, sobre os quais simplesmente não temos informações, enterradas em algum lugar dos arquivos ainda por examinar. A explicação dada por seu ajudante pessoal, o SS Obersturmbannführer Werner Grothmann, era que Himmler planejava que seu pequeno grupo de subordinados, no total 15 homens, se dirigisse primeiro às montanhas de Harz e se escondesse lá durante algumas semanas ou meses, até que todo o alvoroço da ocupação inicial tivesse diminuído. Ao mesmo tempo, talvez, um de seus subordinados leais seguiria à frente vestido à paisana até a cidade de Plauen, estabeleceria contato com organizações nazistas locais, particularmente com aqueles funcionários encarregados do ouro, e então obteria parte ou todo esse ouro, levaria de volta às montanhas de Harz e então, adequadamente disfarçados e portando a documentação falsa correta, o grupo de Himmler se moveria em direção aos Alpes e cruzaria para a Itália ou Suíça. Uma unidade especial de caça ao ouro do exército norte-americano de 75 homens, chamada em código Task Force Fisher, comandada pelo tenente-comandante da Guarda Costeira dos Estados Unidos, Joel Fisher, que era advogado em Washington, D.C., no Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, vinha seguindo as unidades americanas à medida que avançavam pela Alemanha Central, recolhendo ouro e moedas nazistas pelo caminho. Em Plauen, os funcionários do Reichsbank admitiram que havia sacos de ouro dentro de um cofre no porão da agência dos Correios, mas disseram que não tinham a chave. A chave estava em posse de um funcionário que havia sido morto em um bombardeio, e seu cadáver, junto com a chave, estava enterrado sob toneladas de escombros. A Task Force Fisher recebeu ajuda de uma companhia de engenheiros de combate que utilizou explosivos para abrir o cofre secreto. Fisher e seus homens descobriram o seguinte: a preços de 1945, $250 mil norte-americanos em moedas de ouro, 1 milhão de francos suíços também em moedas de ouro, 98.500 florins holandeses em moedas de ouro e 151.560 coroas norueguesas em ouro. Havia também uma quantidade menor de dinares iugoslavos e moeda húngara. No total, as moedas de ouro pesavam 900 quilos em 35 sacos. Se acreditarmos em Werner Grothmann, e não temos razão para não fazê-lo, o que ele disse faz sentido. O plano de Himmler claramente era sair da Alemanha e cruzar os Alpes rumo à Itália ou Suíça. É surpreendente notar nos livros de história que muitos criminosos de guerra nazistas dirigiram-se à Itália, onde existiam rotas de fuga que desciam pela Alemanha e Áustria até o porto de Gênova. De lá, tendo obtido passaportes da Cruz Vermelha e talvez vistos de entrada argentinos, era relativamente simples embarcar em um navio e zarpar rumo à América do Sul, com alguns também seguindo para o Oriente Médio, particularmente para a Síria. Seria esse o plano final de Himmler? Nunca saberemos, pois Himmler foi naturalmente capturado pelos britânicos e morreu sob circunstâncias muito misteriosas enquanto estava sob sua custódia. Em 1945, enquanto Himmler tentava negociar com os aliados por meio do conde Bernadotte, o líder das SS possuía 2 cofres armazenados na casa do SS Schützenführer Heinrich Springer, oficial principal do Estado-Maior no Grupo de Exércitos Vístula, o último comando militar de Himmler na Frente Oriental. Segundo a esposa de Springer, um cofre continha ouro, joias e objetos pessoais, incluindo um valioso colar de pérolas e alguns relógios incrustados de diamantes. O outro cofre continha uma grande quantidade de cédulas em diversas moedas estrangeiras. Os cofres foram recolhidos da Sra. Springer por um membro da equipe de Himmler, desconhecido por ela, na noite de 12 para 13 de maio de 1945, e nunca mais foram vistos. Nessa data, Himmler já estava em movimento e havia abandonado a área.
O oficial que recolheu os 2 cofres teria recebido ordens para levá-los às montanhas de Harz, para esse suposto esconderijo do qual falava Grothmann? É uma possibilidade. Ou talvez o oficial simplesmente tenha se aproveitado da situação, sabendo que Himmler já havia deixado a região. Himmler e seu grupo não pareciam estar viajando com caixas de lingotes ou grandes quantias de dinheiro nos automóveis. A única menção a dinheiro ocorre quando o grupo de Himmler abandonou seus automóveis e subornou um pescador com 500 marcos do Reich para transportá-los através de um rio. Os britânicos nunca relataram ter encontrado Himmler e seus 14 companheiros de viagem com bolsos cheios de ouro, diamantes ou dinheiro. E os ajudantes de Himmler nunca disseram, em entrevistas após a guerra, que os britânicos os haviam roubado de bens de valor. Portanto, parece provável que Himmler se encontraria com sua riqueza móvel mais tarde em sua jornada planejada. Além dos recursos ocultos nos cofres secretos de Plauen, Himmler tinha acesso a outra fonte significativa de riqueza, uma casa na região de Berchtesgaden, no sul da Alemanha. Essa propriedade, que ele havia comprado em 1943 para sua amante, Hedwig Potthast, era conhecida como Schnöckel am See. Lá, Himmler havia armazenado alguns de seus bens pessoais, incluindo uniformes, fotografias e outros objetos que foram descobertos pelas tropas americanas quando capturaram a região no início de maio de 1945. No entanto, não se sabe se havia algum tesouro significativo escondido na propriedade. A ideia de esconder-se nas montanhas de Harz durante algumas semanas ou meses era completamente sensata e, de fato, coincide com algo mais que sabemos sobre Himmler: a localização de um esconderijo extremamente grande de ouro. As montanhas de Harz estão situadas na Saxônia e na Turíngia, uma área de 859 milhas quadradas de terras altas florestadas e escarpadas, com o ponto mais alto a pouco mais de 3.000 pés de altitude. Essa estratégia tem todas as características do planejamento inteligente pelo qual Himmler era famoso. Ele sabia que, apesar de sua expulsão por Hitler, os membros das SS e outros seguidores leais poderiam fornecer-lhe abrigo e recursos nas regiões montanhosas remotas da Alemanha. Além disso, as montanhas de Harz ofereciam acesso relativamente fácil às rotas rumo ao sul, que eventualmente o levariam para fora do controle aliado. Os últimos dias de Himmler refletem a intensa contradição de seu caráter. Um homem que se elevou às mais altas posições de poder como o segundo no comando de Hitler, apenas para terminar como um fugitivo, esgueirando-se pelo interior e agarrando-se à esperança de escapar utilizando os mesmos métodos implacáveis e calculistas que haviam definido sua ascensão ao poder. Assim como muitos criminosos de guerra nazistas que escaparam da justiça, Himmler parecia acreditar que seu acesso a recursos ocultos e sua rede de contatos leais o salvariam no final. No entanto, os eventos acabaram se mostrando mais fortes do que os planos de Himmler. Apesar de sua preparação meticulosa e abordagem calculista, ele foi capturado por forças que subestimou, e sua vida terminou de forma vergonhosa e misteriosa, muito longe da glória que um dia imaginou para si. O Reich de 1000 anos durou pouco mais de uma década, e Himmler, o homem que construiu sua carreira sobre a brutalidade e o controle, descobriu que, no fim, não conseguia controlar nem mesmo seu próprio destino.